Olá, amigos da Connect TV, estamos começando o Entrevista da Semana, um espaço dedicado a pessoas que se destacam em diversas áreas de atuação, especial aqui na nossa região oeste do estado de São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre religião. Nosso convidado é de Cotia e ele é pastor na Igreja Batista Memorial. E nós vamos falar um pouquinho com ele agora. É o Daniel Simões, mas todo mundo chama ele de Dani. Tudo bom, Dani? Graças a Deus, tudo em paz, Jefferson. Uma alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui com essa conversa. Maravilha. Ô Dani, conta um pouquinho para o nosso público a sua história, de onde você é, sua família, sua formação. Bom, eu sou caiçara, nasci em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, terra boa. Opa! Por volta dos 19 anos, eu percebi uma vocação ministerial para o cuidado de pessoas, auxílio para que as pessoas vivessem a vida na sua plenitude. E decidi então que eu iria me preparar para isso. Na época eu pertencia a uma igreja ali na região de São Sebastião e com sabedoria o pastor daquela igreja me disse: acho que você deveria ter uma faculdade primeiro antes de ir ter essa formação ministerial. E aí eu tive minha primeira formação em letras, atuei na área por um tempo, sou apaixonado pela área da educação, gosto disso. Mas depois disso fui morar em Atibaia, onde eu fui me preparar para o ministério fazendo a formação em teologia posteriormente. Nesse meio tempo eu me mudei para São Paulo, depois da formação em teologia, para atuar na Igreja Batista Memorial e atualmente concluindo também um mestrado na área de teologia filosófica, também para ir articulando os elementos da fé com a racionalidade, com o pensamento contemporâneo. Então, a tentativa de estar melhor munido para construir uma experiência em que a igreja seja bem cuidada, lide com as suas dúvidas e questões existenciais também, né? Maravilha. E você tem irmãos, você é filho único? Tenho 2 irmãos mais velhos. Meus pais, ainda todos eles moram no litoral, né? Então, a família está aí completa. Atualmente sou casado também. Ainda não tenho filhos, em breve, espero. Em breve, né? Muito bem. Qual que é o nome da sua esposa? É Carol. Carol, muito bem. Quer mandar um beijo pra Carol? Carol, beijo. Deve estar no plantão. Senão ela briga com você depois. Ela é enfermeira? O que ela é? Ela é médica, pediatra. Que chique, hein? Que maravilha. Médica pediatra, hein? Então, já tem que preparar para as crianças, né? Então. Você já vê quando vocês tiverem filhos, já não vai ter problema à noite, né? Ela já saberá o que fazer. Ô Dani, você trabalha com jovens hoje na Igreja Batista. Como é que começou esse trabalho? Sim, a Igreja Batista Memorial de São Paulo é uma igreja já antiga, tem os seus 60 anos. À frente da área de liderança dos jovens eu estou há quase 5 anos, mas na igreja já há quase 10. E mesmo antes da minha chegada, a igreja já tinha um trabalho muito forte com juventude por conta dos valores familiares que a igreja carrega, de cuidado, de formação da pessoa como um todo. Então a gente começa esse acompanhamento desde as crianças, com os bebês na igreja, e isso se estende para as diversas fases da vida, chegando até a juventude, que hoje é o meu grupo de atuação. Ali a gente tenta envolvê-los em programações para despertar a fé, ajudá-los a viver as implicações de um compromisso com Deus que se espalha para além do ambiente religioso, para além das 4 paredes da igreja, mas que aquilo possa influenciar a vida dele como um todo, para fazer dele um estudante que vai ter uma percepção de maior excelência, um profissional de melhor excelência, para que tudo isso seja a evidência da fé dele também, né? Entendi. Então lá vocês segmentam por faixa etária. Então, faixas etárias. Explica um pouquinho. Quem tem um neném fica num espaço. A gente tem hoje uma estrutura para crianças de 0 a 4 anos, que acontece paralelo ao domingo, quando nós temos os cultos. Depois de 5 a 9 anos, também para conseguir construir algo de uma linguagem mais adequada, acontece aos domingos, paralelos aos cultos também. E depois para pré-adolescentes, de 10 a 11 anos. E ali também aos domingos, paralelo aos cultos. Depois a gente tem programação com adolescentes de 12 a 17 anos, que acontece aos sábados à tarde, e os jovens, a partir do contexto universitário, até ele se sentir jovem, né? Que aí é mais difícil dizer o limite, né? Quando que acaba a juventude? É verdade, né? Se perguntar para as mulheres, principalmente, exato, né? Qual a sua idade? Exato. É 18. Então a gente vai segmentando para construir a mesma verdade,
comunicada a partir de necessidades específicas, de momentos específicos da vida também. Você falou aí, comunicada a partir das necessidades. Eu tenho visto no meio evangélico um grande esforço para se adaptar às linguagens atuais. No caso, eu vejo que nem antigamente você pensava num pastor, você pensava num senhor de cabelos grisalhos, com um paletó, uma gravata, uma Bíblia, não é? E hoje a gente vê um jovem como você, que se veste de maneira casual como jovem, a gente vê uma grande presença nas redes sociais, a gente vê a linguagem do culto também mais moderna, com telões, microfone, equipamento profissional. Fala um pouquinho dessa tendência de hoje, de se adaptar a mensagem cristã aos tempos atuais. Eu acredito que essa perspectiva, essa tendência de adaptação, ela está na origem do nascimento da Igreja Protestante. Quando Martinho Lutero prega as teses, ele é quem primeiro tem a intenção de colocar a Bíblia na mão do povo e se vale do recurso da sua época, que era a imprensa. Então, desde o início, a igreja tenta fazer com que a sua mensagem não seja limitada ao lugar onde ela está. Então, a igreja tenta encontrar as ferramentas que são do seu tempo para que uma verdade que é antiga ecoe para além dos tempos antigos. Então, ao longo da igreja, da história da igreja, a gente vê isso acontecendo. E, naturalmente, que hoje seria assim também. E a igreja vai tentando identificar quais são as melhores maneiras de comunicar, novamente, a mesma verdade. Porque a verdade é a mesma, mas a forma como nós percebemos, ela é diferente. A essência permanece igual, mas as maneiras de se comunicar diferentes. E isso leva em conta o desenvolvimento humano. A gente sabe que com o passar do tempo, a nossa atenção ficou mais reduzida. No passado, eu lembro que quando eu era criança, ia para a igreja, tinham as pregações, os pastores demoravam 1 hora, né? E você tinha, naquela época a gente não tinha o telefone, a gente não tinha os inúmeros desvios de atenção que nós temos hoje. A gente sabe que a nossa capacidade de atenção diminuiu. Então a gente precisa se reinventar para fazer com que a mesma verdade seja compreendida a partir dos limites e dos potenciais humanos atuais. Então a gente enxerga limite, uma atenção que ela é menor com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo outras maneiras de se cativar a atenção, outras inteligências. A gente antigamente tinha uma ênfase muito exclusiva no anúncio da verdade a partir de ferramentas orais somente. Com o passar do tempo, intervenções mais artísticas entram nessa perspectiva e a capacidade de diálogo também vai ampliando. Então a gente tem que ponderar, né? Limites e potenciais e olhar para eles como ocasiões em que a gente pode ampliar o alcance da mensagem. E acredito que é isso um pouco do que a gente tem feito. Presença nas redes sociais, uma vez que o jovem é presente nesse lugar, seria estranho se a gente não estivesse. O uso de recursos tecnológicos para driblar, talvez, a falta de atenção. Então, se em algum momento a atenção desvia e vai para um telão, no telão também tem conteúdo que vai dialogar com aquilo, né? Então, a gente tem tentado manter a mesma verdade a partir de novas perspectivas, de novos potenciais de alcance. Muito bem. Eu vejo, assim, particularmente a sua Igreja Batista Memorial, ela tem uma estrutura, posso chamar de profissional, né? Quantas pessoas, hoje para fazer um culto, você precisa de alguém para cuidar da câmera, alguém para cuidar do telão, alguém iluminação, é praticamente uma estrutura profissional. Quantas pessoas hoje, mais ou menos, você precisa estar trabalhando para pôr um culto de pé? Olha, embora a gente pareça muito profissional, a gente conta com uma mão de obra voluntária. Sim. E alguns desses voluntários têm qualificação profissional para aquela área e alguns voluntários são amadores, no melhor sentido da expressão. Claro, amam aquilo que fazem e encontram no contexto da igreja um ambiente também de formação para um conhecimento diferente daqueles que eles desempenham no seu contexto profissional. Entendi. Então hoje a gente conta ali com um grupo médio no final de semana, pensando exclusivamente no culto para os adultos, com um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas envolvidas para poder fazer isso acontecer. Isso entre músicos, alguns profissionais, alguns amadores, técnicos de som, de multimídia, câmera. Então é gente que de alguma forma dispõe ali do seu tempo e aprende junto com a gente
com alguns profissionais, com alguns curiosos, mas mesmo os profissionais também são amadores, né? Porque de alguma forma também põem o coração naquilo que fazem. Entendi. E é muito interessante, né? Porque você vê hoje as redes sociais de uma igreja ou de um pastor, você vai encontrar caixinha de pergunta, ele vai lá responder depois nos stories, você tem as próprias publicações em carrossel, que são pílulas, né? A gente pode chamar assim, de versículos bíblicos. E as pessoas, fora do contexto religioso, geralmente elas pensam no jovem vai ter interesse nas coisas assim, vou até usar um termo religioso, que o mundo, o mundo oferece, né? Festas, bebidas, etc. Você trabalha com o jovem. O jovem tem sede da religião, tem sede de Deus? Ou você sente ainda uma tensão entre as duas realidades? Eu acredito que Deus ele plantou no coração do homem um anseio, perguntas que só são encontradas em Deus, as respostas só são encontradas em Deus. Isso pode demorar um pouco mais para surgir, para ser identificado no coração do ser humano, ou pode ser identificado mais cedo em algumas ocasiões. Então é muito interessante porque ao longo do trabalho, por observar o trabalho em faixas etárias, a gente consegue ver essa percepção começando algumas vezes com crianças muito novinhas, às vezes com crianças um pouco mais velhas, às vezes com adolescentes, pré-adolescentes e às vezes com jovens. O que a gente percebe é que com o passar do tempo, as questões, a complexidade do mundo, a complexidade da vida fica mais evidente. E à medida que a complexidade da vida aumenta, o anseio por resposta aumenta junto. É interessante perceber que, apesar de a fé ser algo antigo, ela carregar uma mensagem antiga, ela continua ecoando a mesma verdade antiga em dias modernos. Obviamente com desdobramentos diferentes, sob influências diferentes, mas o âmago das necessidades do ser humano continuam as mesmas. O ser humano continua buscando saber de onde veio, continua querendo saber para onde vai, continua precisando de um propósito maior que não é encontrado simplesmente no seu contexto de trabalho, nas 8, 10, 12, alguns muito mais horas de trabalho do seu dia. O ser humano continua encontrando crises e conflitos existenciais que muitas vezes não são resolvidos com as respostas que os próprios seres humanos são capazes de criar. Então o jovem, como também o ser humano, tem esse mesmo anseio. Talvez até eu possa dizer que no jovem isso é mais evidente, porque o jovem é mais inconformado. Ele não admite a possibilidade de não ser feliz, de não ser pleno. Isso gera nele um anseio maior. Talvez o adulto se acomode mais em alguns lugares desconfortáveis, enquanto que o jovem não, por ser reacionário, revolucionário, não se contenta com a falta de sentido, com a falta de nexo ou propósito. Então eu vejo ao longo desse tempo com os jovens um anseio talvez ainda maior de busca por direção, de busca por sentido, de busca por perdão até, por se perceber talvez não vivendo as coisas que deveria, não sendo aquilo que deveria. E eles encontram então no próprio Deus a possibilidade de resposta, de direcionamento, de paz no meio dos inúmeros conflitos externos e internos que há na vida. Então, o encontro, a relação com Deus tem se estabelecido como um alicerce sobre o qual ele pode edificar as demais áreas da sua vida. Uma vez que o alicerce é sólido, ele resiste às construções dos demais elementos que compõem o todo da vida. Entendi. A gente tem visto também o que a gente chama de presença evangélica em diversos meios. Na política, no meio empresarial, a gente vê hoje coaches evangélicos, né, que aproveitam da espiritualidade para aplicar também na questão profissional. O que você acha que se deve a isso, né? Essa crescente do evangélico em diversas áreas de atuação? Eu acredito que isso é, em algum aspecto, um resgate de um valor antigo, de que a fé ela não pode ser circunscrita ou restrita a um ambiente. A gente acredita que a fé não é um elemento da vida, mas que a fé rege a vida. Todos creem em algo e orientam suas vidas a partir daquilo em que creem.
Alguns creem de forma consciente e outros creem de forma inconsciente. Quando um cristão leva a sério as crenças que ele tem, isso orienta a forma como ele atua na sociedade, como ele se comporta como um profissional. A gente tem, ao longo da história da igreja, por exemplo, a revolução gerada pelo movimento protestante, quando o compromisso que aqueles homens, no contexto da Revolução Industrial, tinham com Deus, afeta a forma como eles levam a sério o seu contexto profissional. Então eles querem ser profissionais mais éticos, eles querem chegar pontualmente no trabalho, eles querem que o seu trabalho seja exercido com qualidade porque creem que aquilo honra a Deus. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero dizia que tanto um sapateiro que fazia um sapato, quanto um pastor, um líder religioso que anunciava a Bíblia, a mensagem de Deus, ambos poderiam fazer as duas coisas com o mesmo senso de propósito, igualmente honrando a Deus. Ele dizia, mas como? Quando um sapateiro faz um bom sapato e cobra o preço justo por isso, ele honra a Deus. Quando o pregador anuncia a verdade de forma correta, com honestidade, com sinceridade, ele também honra a Deus. Então esse princípio antigo talvez foi redescoberto pela igreja nos dias atuais, de forma que há um estímulo para que, se você é um profissional da área da educação, que você faça isso com excelência, que você eduque com excelência e assim honre a Deus. Se você é um profissional da área da saúde, faça isso com excelência e assim honre a Deus. Então, se cada pessoa leva a sério o compromisso que tem de honrar a Deus no lugar onde está, as nossas palavras, aquilo que a gente fala sobre Deus, aquilo que a gente fala sobre Jesus, encontra eco no comportamento da vida. Porque a hipocrisia é uma coisa ruim quando as pessoas anunciam algo, mas vivem de uma forma diferente. Então, quando há concordância entre aquilo que se faz em público e aquilo que se vive no privado, isso gera um ambiente melhor para que a fé seja anunciada com coerência. Muito bem. E você falou a questão da hipocrisia, né? Hoje, a igreja, todo mundo que é cristão é meio perseguido, taxado, né? E há de se ter um equilíbrio entre não ser legalista, mas também não ser, vou usar um termo popular para as pessoas entenderem, relaxado. Não, tá tudo bem, Deus é amor, então tá tudo pode. Como é que fazer para encontrar esse equilíbrio? Para você não ser uma pessoa legalista ou para você não ser uma pessoa relaxada? Legal, isso é muito bom porque o movimento evangélico, a igreja evangélica, ela é muito plural, ela é tão plural quanto há pessoas que compõem o movimento. Mas talvez o equilíbrio para viver entre não ser o legalista e não ser o relaxado resida no fato de que, como igreja, nós anunciamos ideais, mas nós comunicamos os ideais para pessoas reais. A perseguição, aquilo que nós almejamos, aquilo de que a gente vai atrás, é o ideal. É aquilo que Deus estabelece nas Escrituras, é aquilo que Jesus anuncia nos Evangelhos. Isso a gente persegue. Mas a gente sabe que as pessoas, elas encaram nas próprias vidas a dificuldade de viver o ideal. Então, o anúncio público nos púlpitos das igrejas é dos ideais. Mas a vida privada, a vida na mesa, é lidando com a realidade. Ou seja, com a dificuldade que há para se viver o ideal. E com graça, com bondade, com gentileza, é ajudar pessoas reais que não estão conseguindo viver o ideal a chegar o mais perto possível daquilo que Deus estabeleceu para elas. Esses ideais às vezes parecem elevados demais, mas há vida por trás deles, existe sentido, direção e propósito por trás desses ideais. Mas é evidente que se nós anunciamos ideais e as pessoas não alcançam e a gente precisa ajudá-las, se nós não anunciarmos ideais e simplesmente uma mensagem confortável, essas pessoas também não vão alcançar. E elas estarão cada vez mais longe de um ideal. Então a gente precisa viver por ideais elevados e reconhecer que no cerne da mensagem cristã, no cerne da mensagem que a igreja anuncia, está o fato de que não é o nosso comportamento, de que não é o nosso bom rendimento que agrada a Deus, mas a nossa vida em Jesus. Porque é Jesus quem plenamente agrada a Deus. A nossa busca é por sermos semelhantes a Ele, para que
na nossa semelhança com Ele e Ele seja visto em nós. Mas quem agrada a Deus é Jesus, o seu Filho. Quando Ele vive em nós, Deus se agrada de nós, não porque nós somos bons, mas porque Jesus, o Filho dele, é bom e vive em nós. Muito bem, muito bom. Queria perguntar também para você uma questão assim, hoje em dia, até mesmo por causa da questão das redes sociais, você vê as pessoas muito agressivas, né, nas palavras. Elas, para falar uma coisa simples, elas já pegam e dão uma pancada, dão uma porrada, né? E como é que você tem orientado, especialmente os jovens, a se portar, porque são jovens, né, o sangue ferve, quando há algum tipo de ofensa ou quando há uma polêmica, para não entrar em bola dividida, como é que você faz? Jefferson, eu acredito que aquilo que nós não conseguimos com a gentileza, nós não vamos conseguir com a truculência. Sim. E embora pareça uma coisa um tanto quanto óbvia e até simples, essa verdade poderia mudar a forma como o mundo vive. Porque as pessoas talvez tenham renunciado à gentileza e elas já apostam na truculência para tentar vencer um argumento. Mas o que se esquece é que nós precisamos de um ambiente de tolerância. Mas a tolerância, ela só pode ser mantida na discordância. Porque no momento em que você concorda comigo, não é mais necessário tolerância, porque você concordou. Então, para que haja tolerância, é preciso que opiniões divergentes continuem existindo. E a nossa abordagem com o jovem não é na tentativa de convencimento, ajudá-lo a convencer outras pessoas do próprio ponto, mas de apresentar a verdade que há naquilo em que se acredita. Porque por muito tempo a igreja foi associada a um movimento de ignorância, de gente manipulada emocionalmente. A gente está daqui dizendo, isso não é verdade. É possível afirmar as razões e as bases da fé. Nesse sentido, então, o que se espera é a liberdade para que se possa anunciar aquilo que acredita. E não para que aquela seja a verdade que vai orientar a vida de todos, porque há um princípio de liberdade. As pessoas precisam poder escolher aquilo em que elas vão acreditar. E é preciso que se fomente um ambiente de tolerância, que só vai poder ser mantido enquanto as ideias forem divergentes. Então, a nossa abordagem, a nossa tentativa é ajudar o jovem a fazer do seu argumento, da sua fala, algo coerente com a sua vida, para que o comportamento ecoe o padrão das palavras, porque às vezes as palavras, o comportamento fala tão alto que as pessoas não conseguem nos ouvir. Então, se essas coisas andam mais próximas, a gente consegue fazer com que o anúncio das palavras concorde com o comportamento da vida. E se esse comportamento for um comportamento de amor, de gentileza, de proximidade, não tem nada que pode ser maior do que o amor, nada pode ser contrário ao amor. Então a gente quer ajudar o nosso jovem a viver a sua fé com inteligência, com integridade e com amor, não de formas competitivas, não como se uma coisa extinguisse a outra ou acontecesse em detrimento da outra, mas elas somadas para apresentar uma experiência só. Muito bem. O movimento protestante veio com Martinho Lutero, João Calvino, etc. Tal. Como é que você vê hoje o diálogo com a Igreja Católica? Parece que hoje está mais tranquilo, a impressão minha. De novo, né? A igreja é muito plural. Então você tem inúmeros movimentos dentro do próprio movimento evangélico. Mas eu acredito que no momento em que algumas pautas comuns entre a igreja protestante e a igreja católica, quando elas são atacadas, a gente percebe que aquilo que nos conecta talvez seja maior do que aquilo que nos divide. Então, os nossos valores pela família, a defesa da vida no ventre, a referência, o valor do casamento como uma instituição estabelecida por Deus. Existem inúmeros elementos que nos colocam como pares, que nos colocam como expressão de Deus na Terra, seja uma igreja católica, seja uma igreja protestante. Então, de fato, há muitos elementos que nos conectam e talvez eles sejam maiores do que aqueles que têm se tentado ter como que nos dividam, né? Entendi. A gente já está chegando, passar rápido, né? Quando o papo é bom, podia ficar aqui umas 2 horas, né, gente? Vocês fazem, além da programação semanal na igreja, vocês fazem retiros, eventos,
E vai ter um agosto... É doxa o nome? Doxa, Doxa. isso. Bom, em Uhum. primeiro lugar, o que é doxa? Doxa é a palavra grega que, bom, como toda língua, a língua grega é uma língua que evoluiu com o tempo. No início, a palavra doxa significava opinião, mas não opinião como uma opinião erudita, mas uma opinião popular, aquilo que o povo pensava. Com o passar do tempo, a palavra doxa, ela é traduzida, especialmente no contexto do Novo Testamento, palavras de Jesus, como a palavra que nós usamos hoje como glória. Então, a gente parou e pensou, nós gostaríamos de construir um ambiente de reflexão, de diálogo, que fosse um ambiente em que o jovem pudesse expressar a sua opinião, mas também ter sua opinião enriquecida por peritos de áreas específicas e que dessa forma ele trouxesse glória para Deus. Uma das orientações bíblicas é para que assim, quer a pessoa coma, beba ou faça qualquer outra coisa, ela faça tudo para a glória de Deus. Isso significa viver de uma forma que torne Deus alguém atraente. Só que falar assim, faça tudo para a glória de Deus, tudo é muita coisa, né? E a gente precisa então ser um pouco mais específico e um pouco mais prático acerca de como viver isso. Então essa conferência, ela é a nossa tentativa de ajudar o jovem a olhar para os diversos segmentos que compõem a vida dele e aprender como viver naqueles segmentos de uma forma que torne Deus atraente, que torne Deus alguém que pode receber glória. Então, na edição desse ano, por exemplo, a gente vai abordar um pouco do contexto da inteligência artificial no contexto da vida. Ninguém pode dizer que a gente vai conseguir evitar o contato com a inteligência artificial. É algo presente. Mas eu me lembro de, no passado, a igreja ser um dos grandes obstáculos ou rejeitar a tecnologia do código de barras, por exemplo. E muito interessante, porque isso foi associado a um movimento do diabo. E assim, era uma ignorância envolvida naquele momento. Então, a gente quer parar e olhar para o mundo em que nós vivemos e aprender a identificar quais são os potenciais que existem nesse mundo que vão expressar o governo de Deus. Nós acreditamos que Deus é o dono de todas as coisas, que Deus criou todas as coisas. O diabo não pode criar alguma coisa, Deus pode criar. E se Deus cria todas as coisas, Ele é o Senhor dessas coisas. Nós acreditamos então que quando as coisas que Deus cria são usadas pelas pessoas que Deus criou também, elas precisam ser usadas dentro dos critérios que Deus estabelece. Então o nosso desafio é olhar para toda a realidade da vida e aprender a ver como aquela realidade pode tornar Deus atraente ou pode afirmar a glória, a beleza de Deus. Então essa conferência se propõe dentro de um mote: fé que pensa, razão que sente. E por que isso? Porque, como a gente já disse aqui, por muito tempo a igreja foi associada a um movimento de baixa erudição, de conhecimento intelectual reduzido e, por outro lado, de um emocionalismo barato, como gente que era manipulada por charlatões, por enganadores. Mas a gente não quer isso, a gente quer uma fé que pensa e uma razão que sente. A gente quer diminuir a distância entre os extremos e criar uma perspectiva equilibrada que ajuda o jovem a saber que ele não tem que ter vergonha da fé que ele tem e que ele pode afirmar essa fé com precisão, com bons argumentos, nos inúmeros lugares por onde ele passa, no contexto acadêmico, no seu contexto profissional, lidando com as inúmeras ocasiões ou circunstâncias que compõem a nossa vida. Muito bem, muito legal. Dani, agora para terminar, fala para quem quiser conhecer a Igreja Batista Memorial, lá de Cotia, dá um endereço, contato, dá do Instagram, Ótimo. do seu também. Muito bom. Bom, a nossa igreja, o nome é Igreja Batista Memorial de São Paulo, mas ela fica na cidade de Osasco. É uma confusão, porque ao longo da história a igreja foi mudando de lugares. Nós estamos na altura do quilômetro 21 da Raposo Tavares, no sentido São Paulo. Então é uma pontinha ali que conecta São Paulo, Osasco e Cotia. Né? Então a gente está ali no quilômetro 21 da Raposo Tavares, o Instagram da igreja é @ibmemorialsp. O meu Instagram pessoal, Daniel Simões, 2 S no final. E a nossa Conferência Doxa também, que a gente acabou de falar aqui, @Conferência Doxa. Nossas programações na igreja acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às 11h30 da manhã, 2 opções de horário de culto. Ali a gente tem as programações para as crianças, para pré-adolescentes também, e adolescentes aos sábados,
pela tarde e jovens à noite também. Ia ser uma alegria poder receber o pessoal que acompanha aqui a Connect TV. Muito bem, eu achava que era em Cotia, porque na Raposa a gente acha que tudo é Cotia, viu? Mas nem tudo é Cotia, na Raposa não, a Tavares. região da Granja engloba ali uma série de cidades, né? Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Prazer é meu. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado ou uma convidada especial para o Entrevista da Semana. Continue conectado com a gente.